Ok, todo mundo está me vendo, ouvindo, porque hoje eu não estou me vendo aqui. Ok, a Maura já disse que sim, Simon também, tudo bem. Então, ok, então vamos lá. É porque houve uma mudança no layout aqui. Hoje nós vamos trabalhar um problema que vai ser um dos últimos dessas aplicações que a gente está vendo, e é uma aplicação muito prática. Deixa eu só falar para vocês a nossa, as nossas atividades, eu digo, o nosso conteúdo, o que é que a gente vai ver. Hoje eu vou mostrar um modelo que é muito utilizado na prática, que é o modelo de mistura de componentes para formar um novo tipo de produto. É muito usado para líquidos. Quem usa isso daí são essas grandes cafeterias que fazem mistura de café no próprio local. Então, a forma com que ela faz. Então, a forma com que elas fazem essas misturas, tipo a Starbucks, né? A Starbucks é um tipo, né, que usa esse tipo de aplicação para fazer suas composições de café que agrade ao cliente. Então, esse problema, de uma maneira geral, essa situação, de uma maneira geral, na pesquisa operacional, ela é conhecida como o problema da mistura, é conhecido como o problema da mistura. E eu vou mostrar para vocês duas aplicações. Uma eu faço aqui primeiro para vocês verem, a segunda vocês fazem e eu corrijo. Sim, e como eu estava falando, o que nós vamos ver daqui até o término do curso, nós temos essa aplicação que é importante, problema da mistura. Temos aquela que nós ficamos só no início, porque já estava perto do AV2 e eu não queria colocar alguma coisa assim que não desse tempo fazer mais aplicações, que era a parte de capacidade de produção agregada, que é uma coisa importante. Vocês lembram, eu cheguei a falar até do exemplo da Disney, é como as empresas se programarem para atenderem às diversas mudanças de demanda que acontecem. Então, nós temos um modelo para isso daí é chamado a capacidade de produção agregada, ou capacidade agregada de produção, né? E é um assunto importante. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês um modelo, uma situação que é muito usada pelas empresas aéreas, mas muito mesmo para, para vender as passagens, que é o chamado aquele book, o overbook, as situações de overbook. As situações de overbook, elas são chatas para a gente, quando a gente precisa viajar e não tem o lugar, e aí a empresa remaneja, coloca em outro voo, uma coisa assim, mas aquilo dali para elas é essencial e a gente vai ver. Vai ser praticamente o último assunto que a gente vai ver dos conteúdos. E aí nós vamos explorar algumas coisas como análise de sensibilidade, etc., em cima de todas as situações que a gente já viu. Então, digamos que daqui até o final, que não está muito longe, né, nós vamos trabalhar esse problema da mistura, que eu vou ver hoje, possivelmente em outra aula. Possivelmente em outra aula a gente continua vendo isso daí. Vamos ver o que ainda, apesar de termos começado, vamos ver alguma coisa sobre a capacidade agregada de produção, que a gente já começou a ver, mas eu quero explorar melhor. E vamos ver como se formam os overbooks, né, que é uma aplicação que todas as empresas aéreas têm, e é importante, interessante que a gente saiba qual é a lógica que está por trás daquilo e como a gente pode fazer. É uma coisa, não é complicada, é uma coisa simples. Aí, depois de visto isso daí, que vai ser o tempo restante que a gente tiver, nós vamos
agora analisar resultados obtidos a partir dos problemas de programação linear. Vocês viram que até agora, basicamente, a gente tem resolvido o problema, encontrado as soluções, o quanto fica nas variáveis, o lucro máximo, o lucro mínimo, mas a gente pode explorar mais coisas a partir desse resultado, não é mais utilizar, isso daí a gente já viu, já usamos o solver, etc., temos feito isso até agora. O que nós vamos fazer é uma análise sobre esses resultados, que a gente pode, tem muita coisa importante que a gente não explorou, porque no primeiro momento nós vimos a parte operacional chegar aos resultados, ok? Bom, mas então vamos começando hoje com mais um resultado, ainda mais uma situação operacional, que é esse caso chamado problema da mistura. O problema é esse daí. Ele vai, como sempre, ele vai para o Unifor Online, e hoje mesmo já vai estar na aula. O problema é esse. Leiam aí, por favor, isso da refinaria de petróleo. Ele parece muito com alguns que nós fizemos, mas vai ter uma diferençazinha que faz a diferença, e a resolução dele é diferente. Vou só mostrar a vocês um parecido que nós leiam aí, e eu vou mostrar a vocês um parecido que a gente fez dentro, quando fizemos os mais simples, mas que ele é diferente, ele tem um detalhezinho que eu preciso mostrar a vocês, porque ele tem uma diferença em relação ao outro. Como vocês estão vendo, é um problema onde a gente tem quer produzir 3 tipos de gasolina, né, essas 3, comum, super e extra, e para fazer essa gasolina, para montar essa gasolina, como na vida real, na prática é assim, a gasolina é composta de alguns tipos de óleo bruto, né? No caso aqui no Brasil se usa o álcool é etanol, mistura com a gasolina, tem outros componentes, outros tipos de óleos que se juntam e aí dão a octanagem que é necessária. E aqui, nesse caso aqui, a gente chamou de óleo B1, B2 e B3. Então, são esses 3 óleos que se misturam, para formar as gasolinas. Aqui nós estamos considerando 3 tipos, comum, super e extra. Bom, e tem algumas especificações. Por exemplo, para cada uma dessas, para a formação de cada um dos litros da gasolina, a gente precisa atender algumas especificações. Primeiro, é que a produção da gasolina precisa atender uma demanda dos clientes. Por exemplo, aqui está dizendo a refinaria precisa produzir pelo menos 5.000 barris por dia dessa gasolina comum e 3.000 de cada uma, da super e da extra, né? Então, ela quer produzir por dia, a refinaria, ela precisa atender essa demanda. O mercado requer 5.000 barris dessa comum, 3.000 da super e 3.000 da extra por dia. Existe uma capacidade de óleo para formação, para fabricação, para ser misturado e formar essas gasolinas, que as refinarias têm separados 10.000 barris desse óleo B1, 8.000 B2, 7.000 do óleo B3. É como se fosse uma parte etanol, o B2 é como se fosse o etanol e assim por diante. Então, existem 3 óleos para produzir 3 tipos de gasolina. A gente quer, claro que a gasolina, quando ela vende, tem um preço, que aí é que dá o lucro, forma a margem de lucro aí para o dono dos postos, né? Então, a refinaria, mas por outro lado, a refinaria ela compra esses barris
de óleo por um determinado custo. Então, por exemplo, aqui está dizendo os custos do óleo bruto, que para a refinaria adquirir esses óleos para formar gasolina, são 2, 3 e 3 reais por barril, tudo por barril aqui. No caso, então, como eu estava dizendo, tudo aqui por barril, né? No caso da gasolina produzida a partir da mistura desses óleos, existe também o preço que a refinaria vende. Então, para ela, quando ela produz o tipo de gasolina comum, ela vende por 7 reais por barril de gasolina. Isso daí é a refinaria. O preço, quando chega na bomba, é outra coisa, mas aqui estamos pensando na refinaria. Então, a refinaria, ela refina óleos, esses 3 tipos de óleo, B1, B2 e B3, que tem um custo para ela, cada barril sai por isso daqui, e ela, com a mistura desses óleos, ela fabrica gasolina. Então, e essa gasolina ela vende. Então, o preço que sai da refinaria, da gasolina, da comum, é 5, a gasolina super é 8, e 7 por barril de gasolina super e 8 por barril de gasolina extra. Então, isso aqui é o preço da gasolina e esse daqui de baixo, o custo por óleo. Então, o que a gente quer é resolver um problema de programação linear que maximize o lucro dele, mas que tenha algumas especificações para cada tipo de gasolina. Por exemplo, a gasolina comum não pode conter mais do que 70% do total da composição dela, não pode ser mais do que ter 70% do óleo B1, desse componente. Já a gasolina super, ela não pode ter mais do que 50% desse óleo B1 e menos desse óleo B2, que deve ser um óleo de mais alta octanagem. Então, cada uma das gasolinas tem uma determinada proporção de óleo que ela deve ter desses óleos, porque, como eu disse, a gasolina é formada pela mistura dos óleos. Então, o que a gente quer saber é como fazer essa mistura. Nós temos aqui o preço do barril de gasolina produzido e temos os custos de cada barril de petróleo. A gente quer saber como misturar isso daí para que para que a refinaria tenha o maior lucro por dia. Por outro lado, existem algumas especificações técnicas. A gasolina comum, ela não pode ter mais do que 70% desse óleo aí. Suponha que fosse etanol. Não é, porque 70% é muito, mas por exemplo, isso. A gasolina super, ela precisa ter, não pode ter mais do que 50% desse óleo e não pode ter menos do que esse outro. E a extra também não pode ter mais do que 50% desse outro óleo e menos do que esse. Então, esse é o tipo de problema que a gente vai ver agora, que é chamado o problema da mistura, que tem um modelo diferente dos outros. É isso que eu quero mostrar. Vocês podem estar pensando, olha, a gente não já viu esse tipo de problema? Vimos um problema mais simplificado, por exemplo. Dentre aqueles que a gente viu, deixa eu ver aqui, pegar algum aqui daqueles que a gente fez já da nossa lista aqui. Exercício para formulação e resolução de problemas. Só quero mostrar um para mostrar para vocês a diferença que tem nesse problema aqui. Pronto, esse daqui é mais ou menos parecido. Eu tenho um produto que deve pesar exatamente 150 quilos e eu tenho duas matérias-primas que tenho de usar. Eu tenho um custo, elas têm um custo, tem cada uma dessas matérias-primas, eu preciso usar pelo menos uma quantidade e outra aí. E aí, quanto eu devo usar de matéria-prima? Alguém poderia dizer, bom, é fácil, eu posso resolver dessa forma. Mas aqui ele tem um diferencial.
ele tem o produto que vai ser formado, né? Aqui, nesse caso, a gente só tem um produto, no outro a gente tem 3 tipos de gasolina. A outra coisa é que nós temos o preço do produto, no caso da gasolina, que a refinaria cobra. E aqui nós só temos o custo da matéria-prima. Então, naquele de lá, é um tipo de situação onde a gente tem custo da matéria-prima e tem preço do produto e quer encontrar o lucro para a gente. Então, esse primeiro aqui que nós fizemos, ele guarda, tá aqui, esse daqui também guarda uma certa relação, né? Então, ele tem 2 produtos e tem 3 processos aqui, né? Agora, a diferença nesse que nós estamos mostrando hoje, é que nós temos preços e custos. Então, vamos modelar. Nesse caso aqui, vou botar aqui, primeiro explicar, no próximo eu faço todinho como sempre. Nesse daqui, esse nós precisamos saber quanto de cada óleo deve compor a gasolina, quantos barris, estamos falando aqui de barris. Então, nós precisamos saber nesse problema quantos barris de óleo, né, incluir para formar a gasolina comum ou super, cada um desses óleos. Só que a gasolina, como está dito aí, ela tem um preço. Aqui essa seta para cá está dizendo que um barril dessa gasolina comum, a refinaria vende, sai para a refinaria, ela vende por 7, por 8, 5, 7, 8. E cada um desses óleos, o preço dele, o custo dele para a refinaria é R$2 por barril, 3 por barril e 3 por barril. E são esses 3 óleos que misturam e formam a gasolina. Então, como eu disse, esse problema daí, vocês procurem entender a lógica dele, que ele é um problema um pouco diferente daqueles que a gente viu, porque ele envolve, a gente quer saber quanto de cada um colocar para compor a gasolina. E aí tem algumas variáveis. Por exemplo, a gente sabe o preço da gasolina, claro, a gente sabe o custo do óleo. No final, a gente quer ter o maior lucro. Vamos ver. Mostrar passo a passo. No exercício aqui, ele faz uma observação que a refinaria pode produzir até 20 mil barris de gasolina por dia. Ele não pode produzir, como na vida real, não pode produzir tudo que quiser. Então, o total, a produção máxima dela é de 20 mil, ou seja, se a gente considerar aqui, eu botei o 1, vocês sabem, só para... Se eu somar esse valor aqui, esse 5, o sinal está errado, a soma desses 3 aqui, por isso que é bom botar 1, aqui 3, aqui essa soma daqui, tá 8, é porque ele estava pegando. Olha, veja bem se vocês concordam. Isso daqui. Eu somando aqui na horizontal, onde tem o óleo, esse óleo B1, eu somando aqui esses 1, que dá 3, isso daqui está dizendo que se o solver resultasse nisso, que não vai resultar, claro, mas se ele resultasse nisso, daqui estava dizendo que eu deveria usar 3 barris do óleo B1. Um para formar essa gasolina, um para formar essa e outro para formar essa. Aqui em cima são os preços, lembra, só para não confundir. Nesse caso, essa célula aqui é a soma dessas 3. Então, isso quer dizer o total de litros usados para formar
para formar, usado do óleo B2. Então, o óleo B2 que está aqui, né, aqui nessa linha. Então, se eu somar aqui 1, 2, 3, tá aqui, isso daqui dá o total de litros usados de óleo, o total de barris de óleo usado. Então, isso daqui são o total de barris de óleo. Então, vou até botar aqui total, botar aqui óleo, para saber que nessa coluna aqui vai ser o total de óleo. Nessa linha daqui, somando agora na vertical, veja que aqui em cima está a gasolina comum, super e a extra. Então, esse 3 aqui está querendo dizer que eu produzi 3 barris da comum, 3 barris da super e 3 barris da extra. Então, olha a montagem dessa situação que a gente vai resolver. É uma montagem que envolve 2 variáveis, então é uma chamada tabela de dupla entrada, ou uma tabela aqui cruzada, né? Essa tabela, eu tenho aqui, coloquei o tipo da gasolina, do produto, e aqui de lado coloquei o tipo do insumo. O que eu quero saber é quanto de cada um deve ter aqui, para que a empresa para que a empresa ela tenha um lucro máximo. Agora, vamos ver, ele disse também que eu tenho de produzir, existe uma demanda diária da gasolina comum, da super e da extra. Vou botar aqui, que vai ser uma restrição. Ele diz aqui, para atender a demanda de seus clientes, a refinaria precisa produzir pelo menos 5.000 barris da gasolina comum, 3.000 da gasolina super e 3.000 da gasolina extra. Então, nós colocamos aqui demanda diária. Então, isso daqui vai ser uma restrição, né? Até agora vai ser essa daqui que eu preciso 5.000 aqui desse total, esse total daqui vai ter de ser menos do que 5.000, esse daqui vai ter de ser menos de 3.000 e esse daqui menos de 3.000. E o total produzido de gasolina, se eu somar esse, daqui esse 9, é o total da gasolina, esse total, no máximo, tem de ser 20.000, né? A produção máxima dele é 20.000, que eu coloquei aqui. Então, eu sei que já vou ter restrições, que a soma da quantidade produzida de gasolina tem de ser menor ou igual que a demanda, ela não pode passar, né, da demanda. Aliás, deixa eu ver o que é que ele diz. Ele diz que se é maior ou igual, atender a demanda, a refinaria pelo menos 5.000 de cada uma. Então, ela precisa produzir pelo menos 5.000. Então, eu já sei que, quando a gente olha aqui, que o que eu produzi aqui de gasolina, eu preciso produzir mais, tem de ser maior ou igual que isso, já que ele diz pelo menos isso. A produção dela, a produção máxima é 20.000. Então, aqui eu tenho minha produção, o total produzido é 20.000, é o quanto eu devo produzir. E aqui ele diz também, nesse canto aqui, a capacidade dos óleos, porque a gasolina é produzida a partir do óleo. Então, ele diz que a capacidade diária disponível é de 10.000 barris desse óleo aqui, do B1, 8.000 do B2 e 7.000 do B3. Então, a refinaria ela pode produzir até 20.000 barris de gasolina. Com essa capacidade que ele tem de óleos aqui, ela pode produzir até 20.000 barris por dia. Então, essa capacidade dela, ela pode produzir pelo menos, né, já que é até 20.000 barris, pode produzir pelo menos 20.000 barris de gasolina. Então, vejam, isso daqui é importante que vocês compreendam, antes de chegar aqui na estruturação, que vocês compreendam a situação. Temos, o produto é gasolina,
e o insumo são óleos, que eu tenho de misturar, colocar aqui para formar a gasolina. Então, cada célula dessa representa a quantidade, tudo em barris, a quantidade de cada tipo de óleo que eu devo colocar para formar a gasolina. E as restrições que eu tenho, restrições são que o total de gasolina que eu produzi, que está nessa célula aqui, que é a soma dos três, a soma dessa gasolina, desses óleos aqui que formam a gasolina comum, essa soma aqui tem de ser menor ou igual que 5, ou maior ou igual, de demanda, maior ou igual que 5, essa daqui maior ou igual que 3, então essas daqui são restrições. Outra restrição que a gente está vendo é que a capacidade de a quantidade de barril disponível, ela tem 10 mil, pode ser 10 mil do óleo 1, 8 mil do B2 e isso aqui do B3. Então, vai ser uma restrição que a capacidade diária disponível, ela tem 10 mil barris daqui, tem 7 mil daqui. Então, ela não pode usar mais do que isso daí. Então, quando a gente for montar as restrições lá no Solver, a gente vai comparar. Então, lembre que esse número aqui é o total de óleo. E aqui eu vou botar que esse total se refere ao total da gasolina. Bom, então, estamos entendendo o problema ainda. Também uma restrição é que a produção de gasolina, total de gasolina, que pode ser obtida ou somando todos os óleos, que é a mistura dos óleos da gasolina, ou somando aqui a gasolina, isso aqui dá a mesma coisa, somando aqui esse 9, que é a soma desse ou desse, isso daqui, no máximo, pode ser 20 mil barris. Então, no caso aqui, a produção pode ser até 20 mil barris. Bom, então, essas restrições aqui estão mais ou menos entendidas. Eu imagino, se tiver dúvida, vocês perguntam. Agora, primeiro, aí vamos, eu tenho uma restrição, mas antes disso vamos para a função objetivo. A função objetivo, ele quer maximizar o lucro. O lucro, e é aqui que está a diferença desse problema em relação aos outros, é que eu tenho, para maximizar o lucro, eu tenho de aumentar a receita. Tem duas coisas aqui. Uma é a receita. A receita é pela venda da gasolina, pela formação, pela produção da gasolina. Cada barril da gasolina eu tenho aqui um preço de venda. Por outro lado, eu tenho um custo, que o custo se refere ao insumo, né, que ele usa para formar a gasolina, que são os óleos. Né? Então, quando ele compra o óleo bruto, lá ou quando fabrica essa refinaria, o custo para ele é esse daqui. Então, eu tenho aqui o custo dos óleos e tenho o preço da gasolina. Então, aqui vamos ver, formar nossa função objetiva. Eu quero maximizar o lucro. O lucro, a gente sabe que é a diferença entre a receita, o faturamento, menos os custos. A receita vai ser tudo que eu vender aqui de gasolina, essa quantidade aqui que eu fabricar de gasolina, multiplicado pelo preço da gasolina que está aqui. Então, se eu pegar, essa daqui é a soma do que foi fabricado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês separar. Então, se eu multiplicar o que eu fabriquei de gasolina, quantos barris, pelo preço do barril, ou mais, quanto eu fabriquei de barril dessa outra gasolina, uma é da Super, a outra multiplicado pelo preço, mais, se eu multiplicar o quanto eu produzi dessa gasolina extra pelo preço da gasolina extra, aqui, eu aqui os 60, que são esses 60 que podia também ser obtido, aqui já somente Excel, facilitando, usando o Excel, pelo somar produto. Se eu coloco aqui os preços, preço de venda, de um lado, e outro aqui, a quantidade produzida.
Então, a gente sabe que o preço vezes a quantidade produzida é o que se chama a receita, ou faturamento, que está que são esses 60 aqui, que aqui eu fiz usando o somar produto. Aqui só para vocês verem. Eu vou apagar porque está gravado, vocês podem ver isso daí o tempo que quiser. Da mesma forma, o custo se refere ao custo dos insumos, que são os óleos que mistura para fazer a gasolina. Então, esse custo aqui desses insumos, eles podem ser obtidos. Bom, o total usado desse óleo B1 está aqui, é essa soma, esse 3. Então, o total usado vai ser esse 3 multiplicado pelo preço, pelo custo do óleo que está aqui. Mas, se alguém tiver dúvida, pode interromper aí, não se acanhe. Mas o total produzido, o total usado, né, do óleo para formar a gasolina, multiplicado pelo preço do barril de óleo, desse tipo de óleo, mais total produzido desse óleo B3 aqui, multiplicado pelo preço do óleo B3, deu 24, que é a mesma coisa que somar produto aqui e aqui, que eu não vou fazer, porque nesse daqui que vocês vão ficar, vocês olham aqui e já tem somar produto, que é só um pouco de Excel. Bom, o principal é que a função objetivo, que é maximizar o lucro, ela é obtida pegando a receita, né, que a receita vem da venda da gasolina, menos o custo. E o custo ele é derivado a partir dos óleos para formar a gasolina, que eu tenho já um aqui, quando tiver esses valores reais, subtrair, aqui basta subtrair a receita, eu mostrei como calcular, o custo também, quando subtrair os dois, a gente tem o lucro. Então, isso daqui é o que vai dar aparecer aqui, vai ser o lucro total depois é, depois de usado os óleos para formar essas gasolinas. Por isso que chama o problema da mistura. Eu pego os óleos, misturo, formo a gasolina, vendo a gasolina e os óleos tiveram custo. Então, aqui eu tenho a receita. Agora, aí ele tem agora, então essa daqui é a função objetiva. A gente já viu aqui algumas restrições e ele tem outras restrições aqui. Por exemplo, aqui ele diz que não mais do que 70%, a gasolina comum não pode ter mais do que 70% desse óleo B1. Então, para a gente entender isso, a gente precisa vir aqui no quadro. Está dizendo que a gasolina comum não pode ter mais, vai ter de ter menos do que 70% desse óleo B1. Então, a gente olhando aqui, a gasolina comum está aqui. Ela vai ser formada por uma quantidade que vai ter aí de um óleo, desse e desse. O B1, o B2 e o B3. O que ele está dizendo aqui é que na gasolina comum, ela não pode ter mais do que 70%. Então, 70% dela, quando eu divido a quantidade de óleo que vai ter aqui, tudo em barris, pelo total, por esse total, essa quantidade, essa proporção tem de ser menor ou igual que 70%. É isso que está dizendo aqui, que ela não pode ter mais, isso para gasolina comum. É por isso que eu olhei aqui, gasolina comum, essa linha, essa coluna. Então, na gasolina comum, não pode haver mais do que 70% desse óleo aqui, que é esse óleo B1. Então, a proporção, eu preciso saber a proporção desse óleo daqui, do B1 sobre o total, isso para a gasolina comum. Ora, eu sei que se eu pegar aqui o óleo B1, eu coloquei aqui, o óleo B1, a participação dele na gasolina comum vai ser essa. Essa daqui é quando eu divido, quando eu pego o óleo B1, vamos olhar aqui para cá para mostrar fazendo. Deixa eu botar aqui em cima.
ver a participação, vou botar aqui nesse coisa. A participação do óleo B1 sobre o total. É só eu dividir a quantidade que tem do óleo B1, dividir isso daqui, sobre o total. Que quando tiver os valores reais, só Deus sabe o que é que vai dar aí. Mas qual com esses valores que eu coloquei aqui, para a gente começar, deu 0,33. Aqui está dizendo que não pode ter mais do que 70%. Aqui tem 33%, se eu botar em percentagem, 33,3%. Né? Então, está dizendo que não pode ser mais. Então, essa proporção que eu calculei para cá, para o óleo comum, que não pode ter, para a gasolina comum, que não pode ter mais do que 70%, a proporção está aqui. E a restrição eu botei aqui, que quando chegar lá no solver, eu vou dizer que esse valor que representa a proporção de óleo B1 na gasolina comum tem de ser menor ou igual que 70%. Né? 70%. Então, cada frase dessa daqui é uma restrição. Isso daí é a grande diferença também desse tipo de problema de mistura em relação àqueles básicos, que agora a gente está entrando também com esse tipo de restrição. Por exemplo, a segunda, vamos ver. Para a gasolina super, esse quadro, isso daqui que eu estou dizendo é que veio do problema, são as especificações. Para a gasolina super, não pode ter mais do que 50% de B1, tem de ser menor. E não pode ter menos do que 10% da B2, tem de ser mais do que isso. Então, é a formação dessa mistura. E aí eu passei esse quadro para cá, está aqui, e vamos ver como é que a gente representa essa segunda. Para a gasolina super, vamos ver primeiro o óleo B1. Ela não pode ter mais do que 50% do óleo B1. Então, eu vou olhar aqui, a gasolina super está aqui, o óleo B1 está cá. Então, não pode ser mais do que 50% desse óleo. Então, eu preciso calcular a proporção do óleo B1 em relação ao total para a gasolina super. Então, vou colocar aqui. Vou colocar a proporção, dividir isso daqui pelo total, no caso da gasolina super, que aqui tudo dá 0,33, que eu botei 1 em tudo, 0,33. E o que ele está dizendo, não pode ter mais do que 50%. Então, eu vou comparar isso, quando chegar lá no solver, eu vou comparar isso daqui com 0,50, com 50%. Não pode ser mais do que isso, então tem que ser menor do que 0,50. E a outra que ele diz ainda para a gasolina super, que nessa gasolina super eu não posso ter menos do que 10% de B2. Para a gasolina super, então eu olho aqui no quadro, para super, B2 está aqui, o óleo B2 está aqui. Eu não posso ter menos do que 10%. Então eu preciso ver qual é a proporção de B2 em relação ao total, sempre em relação a esse total. Então, no caso aqui para B2, também, B2, que é esse óleo daqui, a proporção dele em relação ao total, dá isso. Claro que tudo dá 0,33. Agora, eu vou comparar, quando chegar no solver, não menos que 10%. Então, isso daqui vai ter mais, precisa ter mais do que 0,10 ou 10%. Cada frase dessa eu coloquei aqui, ela virou, isso daqui eu vou, para não atrapalhar, eu vou tirar aqui, está gravado, e cada frase dessa está dizendo aqui. Ó. Então, para o óleo B1, eu calculei a proporção do B1 sobre o total, aqui é a proporção, porque para cada tipo de óleo ele tem uma especificação. Na gasolina comum, então, naquela coluna da gasolina comum, eu calculei a proporção do óleo B1, que ele está dizendo aqui, sobre o total. Tá? E vou dizer, quando chegar no solver, que isso daqui tem que ser menor ou igual que 70%, que 0,7.
é o óleo super. O óleo super, eu vou olhar na coluna do óleo super e vou ver com relação a gasolina super, eu vou ver com relação ao óleo B1. Então, vou calcular a proporção do óleo B1 sobre o total. A proporção do óleo B1 sobre o total para super, como eu expliquei aqui, foi 0,33. Né? E aí, eu vou ter, em algum instante, de dizer lá no solver, isso daqui vai ter uma restrição, dizendo que não mais do que 50%, né? Então, isso aqui vai ter de ser menor do que 50%. E depois tem outra restrição ainda para a gasolina super, com o óleo B2. Não menos do que 10% do óleo B2. Então, eu tenho aqui a proporção do óleo B2 sobre o total, está aqui, foi calculado, não menos que 10%. Então, isso daqui, botei aqui os 10%, 0,10, e vai ter uma hora que eu vou dizer que seja mais do que 10%. E a mesma coisa para a extra. Então, na extra, a extra é essa daqui, e eu tenho sempre o óleo B1, B2 e B3 aqui. A gasolina está ali em cima e os óleos ali embaixo. Então, para a gasolina extra, eu vou ver a proporção do óleo B2 em relação ao total, óleo B2 na extra está aqui, que B2 que sempre está dando 0,33, ela não pode ser mais do que 50%. Então, eu botei o 50% aqui, pode ser menor do que 50%, que isso daí vai entrar no solver, e a gasolina extra ainda tem uma outra especificação, que ela não pode ter menos que 40% do óleo B3. Então, o óleo B3, né, eu vi a proporção dele sobre o total, aqui, e vou comparar, vou dizer lá na restrição, que ele não pode ser menos do que isso. Então, que ele tem de ser maior ou igual que 0,40. Aí fecho minhas restrições. Então, olha só. Primeiro, entender o problema qual é, como é o problema. Daqui a pouco eu boto um para vocês entenderem. É o principal entender esse negócio, que é um problema onde eu tenho óleos, eu quero formar gasolina, e a gasolina é formada pela mistura de óleos, isso daí. Então, eu tenho barris de óleo de um lado e quero formar barris de gasolina. Para formar esse barril de gasolina, é só eu fazer essa mistura daqui. Essa mistura, ela deve atender um percentual de cada tipo de óleo nela, né, que foram essas especificações que eu falei agora, deve atender isso daí. E fora isso, aquelas restrições de sempre, por exemplo, a quantidade de gasolina, a demanda é essa daqui. Então, ele tem de atender essa demanda, tem de pelo menos atender essa demanda. Tem uma restrição também de que a produção dela, de que a produção da gasolina é no máximo de 20 mil barris. Então, precisa ter 20 mil barris. Aí tem aqui a capacidade, quantos barris de óleo tem disponíveis, né? Aqui tem a demanda, quanto preciso atender, produzir de gasolina, e pronto, já vimos a função objetiva e temos essas restrições. Então, vamos resolver. Quer dizer, o problema maior é entender perfeitamente. Esse próximo que a gente vai fazer é um típico problema que a Starbucks e essas grandes cafeterias, né, elas usam para fazer sua mistura. A mistura de tipo de café, essa coisa que esse outro eu vou passar aí para vocês tentarem fazer, e claro, eu vou fazer aqui também. Então vamos ver, nesse problema aqui, como é que eu vou resolver? Ó, se tá claro essa parte
se está claro essa parte aí do entendimento da questão, a gente já pode pensar em resolver. Agora, montamos, né? E agora vamos resolver. Resolver, vamos usar o solver, como sempre. E aqui eu vou apagar todinho o solver, para a gente fazer tudo que eu mostrando para vocês, redefinir. Pronto. Então, estamos aqui na mesma situação. Vamos lá. O objetivo. Eu sei que eu quero maximizar o lucro. Então, aqui, nesse daqui, eu vou ter o lucro que vai estar aqui e quero maximizar. As variáveis que eu vou usar, são todas essas daqui. São essas daqui que eu vou marcar. Variáveis são essas. Vamos às restrições. Eu vou fazer as restrições na ordem que eu fui explicando ali para ficar mais compatível. Então, por exemplo, a gente sabe que o total de barris de óleo para produzir a gasolina é esse, do óleo B1, 10.000, 8.000 e 7.000, que a gente tem lá. E aqui eu não posso ficar mexendo assim, não. Essa daqui são as células variáveis, que são essas que eu já tinha colocado. Deixa eu sair. Bom, então vamos aqui. Eu vou para as restrições. Então, a primeira restrição que eu vou colocar é que o total de óleo gasto não pode ser maior do que os barris que eu tenho, que é a capacidade diária que tem aqui desses óleos, capacidade dos óleos. Então, essa capacidade diária tem aqui, lembre que cada um desses foi a soma, então é quanto usou do óleo B1, quanto usou do B2 e B3. Então, quanto eu usei de cada um dos óleos tem de ser menor ou igual ao que eu tenho disponível. Então, fazendo aqui de uma vez, daí vocês já sabem por quê. Eu tenho outra restrição, que é a quantidade que eu produzi de gasolina, que está aqui nessas linhas. Daqui, esse 3 aqui equivale a quanto eu produzi da gasolina comum, aqui da super e daqui da extra. Quanto eu produzi de cada uma dessas gasolinas, essa quantidade precisa atender à demanda. Então, essa demanda diária, essa demanda que eu preciso atender, está aqui, eu preciso atender pelo menos isso daqui. Então, a próxima restrição vai ser aqui com relação a total de gasolina produzida, que deve ser suficiente, deve ser maior ou igual, para atender a demanda diária. Uma outra restrição é que minha produção máxima de gasolina, que é formada a partir da mistura dos óleos, minha produção máxima deve ser 20.000. Minha produção máxima está aqui, o total, que o total da gasolina produzi, esse daqui, esse 9, foi a soma que eu calculei, que equivale à produção. Então, eu vou dizer aqui que essa produção daqui precisa ser, no máximo, 20.000. Então, tem de ser menor ou igual que 20.000. Porque ele diz, pode produzir até 20.000. Então, é menor ou igual que 20.000. Muito bem, agora vamos ver o que mais. Se vocês virem alguma que eu ainda, antes de entrar naquela das especificações, fora aquelas, do lado de cá eu acho que não tem mais a capacidade, a quantidade de óleo que eu tenho, total de gasolina que eu tenho aqui, e a essa restrição da demanda. Minha restrição na gasolina foi por conta da demanda. Minha restrição no óleo foi por conta da capacidade que eu tenho de barris. É o estoque de barris que eu tenho. Agora vamos ver essa daqui. As especificações
as restrições devido a essas especificações. Vou botar aqui para a gente ver. Então, essa primeira especificação se diz respeito à gasolina comum. É que nessa gasolina comum não pode ter mais do que 70% do óleo B1. Então, o que eu fiz? Vou só lembrar para essa daqui, para as outras eu não preciso fazer. Tá? Ele diz, na gasolina comum eu não posso ter mais do que 70%. Então, a proporção. Então, eu pego aqui na gasolina comum, como ele se referiu ao óleo B1, que é esse primeiro aqui, esse óleo B1 aqui, ele se referiu a ele. Então, ele não pode ser mais do que 70%. Tem mais do que 70% nessa gasolina comum. A quantidade, para eu saber o percentual, é só eu dividir a quantidade de óleo que tem pelo total. O total, tudo isso para a gasolina comum, que ele se referiu ao óleo B1 na gasolina comum. Então, por isso que eu peguei aqui essa coluna, e aí peguei o óleo B1 sobre o total, que o total é esse daqui, esse 3. E aí foi quando eu coloquei aqui separado, para a gente poder ficar com a visão mais clara. Então vamos para essa primeira. Nessa primeira, para gasolina comum, eu preciso ter, no máximo, não posso ter mais do que 70%. Então, a minha proporção do óleo B1 na comum, que foi aquele que eu mostrei agora, né? Eu tenho de tirar daqui, porque toda vez que mexe aqui é horrível, porque cadê o meu solver? É horrível mexer com ele aberto. Isso daqui eu lembro que o lucro. Porque senão ele, onde eu tiver, se eu tiver aqui, ele altera o lucro. C3, ok. Então, vamos para essa restrição. Então, adicionar. Vamos para a restrição aqui. Desse óleo, vou fazer de um separado, depois eu faço tudo junto. Não posso fazer tudo junto, porque uns são mais, outros menos. Veja só. O óleo B1 na comum não pode ser mais do que 70%. Então, tem de ser menor que 70%. Tá aqui. O outro, vou para a gasolina super. O óleo B1 na super, a proporção dele, a proporção do óleo B1, não pode ser mais do que 50%. Então, esse daqui também tem de ser menos do que 50%. Não pode. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Esse daqui também não pode ser mais do que esse 50%. Okay. Agora vejam só, vejam que eu não podia fazer tudo de uma vez, porque mesmo na super, sendo aqui nessa super, ele está dizendo que a proporção da super de B2, do óleo B2, não menos. Então, essa proporção aqui na super não pode ser menos, então tem que ser maior ou igual. Para esse daqui, é maior ou igual. Maior ou igual que 10%. 10%. Vamos ver para o outro. Para gasolina extra, aqui, o B2 na extra, não mais. Então, o B2 na extra, não mais. Então, tem que ser menor ou igual que 50%. E, finalmente, o B3, o óleo B3 na extra, não menos do que 40%. Então, essa proporção de óleo B3 tem de ser maior ou igual a 40%. Será que tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Simplex, pronto, maximizar, coloquei. Precisa ser inteiro? Claro que não. Aqui, inteiro, a mistura pode ser
variável, 20 litros e meio. Então, a mistura é mistura mesmo. Então, vamos resolver. Ixi, tem algum erro aqui. Porque, vamos ver o que ele encontrou aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma, deixa eu ver aqui no chat. Ok, aqui temos alguém desconfia de onde está o erro. Vou fazer de novo, porque esse solver, a gente fazendo, explicando, é ruim porque... Vamos lá, então vou começar a fazer agora mais rápido. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, pode dizer. Por que o senhor coloca a capacidade máxima, né? Sim. Que é 10.000 mais 8.000 mais 7.000, ok? Que é 25.000. Isso é capacidade de armazenamento? Não, isso daí é a quantidade de barris que tem de óleo que tem disponível para fazer a gasolina. Na produção máxima, não é a mesma coisa, não? Não. Boa pergunta. Parece, mas não é. Aqui é a capacidade que ele tem de óleos. A capacidade, essa produção máxima, é depois de usar os óleos para formar gasolinas, depois de ter o total, né, usado de gasolina, essa produção é que é 20. Por exemplo, olhe aqui nessa linha, fica mais fácil de entender. Essa linha daqui, esses valores aqui representam a soma da quantidade de óleos que foram combinados para fazer a gasolina comum. Então, esse valor aqui representa o total de gasolina comum. Aqui o total de gasolina super e o total de gasolina extra. O que ele está dizendo com a produção máxima de 20.000 é quando eu somar gasolinas produzidas a partir dessas combinações aqui, é que isso daqui tem de ser no máximo 20.000. Essa quantidade aqui que eu somei, que nesse caso aqui é 9,369, isso daqui é a quantidade da gasolina produzida. Então, são duas coisas diferentes, entendeu? Aqui, entendi. Tudo bem? É aqui quando ele diz, para atender a demanda, ela precisa produzir pelo menos, aqui é da demanda, está aqui, capacidade diária disponível dos barris, é esse daqui. Agora ele diz, a refinaria pode produzir até 20.000 barris de gasolina por dia, tá certo? É a capacidade de produção aqui. E essa capacidade diária disponível é o estoque, é como se fosse o estoque que ela tem de óleos. Tudo bem? Muito bem, foi uma boa pergunta, porque realmente Ilana quer perguntar alguma coisa? Ou foi isso mesmo, Ilana, que você... Estou vendo aqui. Ok, tá bom. Então, tá entendendo, né? Vamos voltar para cá. Então, eu vou fazer esse solver aqui, que possivelmente errei em alguma coisa. Lá vai. Então, o que nós queremos é maximizar o lucro. Então, quero maximizar o lucro, variando a combinação de gasolina e óleo. Agora, que atenda às especificações. Eu quero que essa soma aqui, o total dos óleos, seja menor ou igual do que a capacidade que tem lá, os barris. Okay. Eu quero, agora, que a quantidade de gasolina produzida seja maior ou igual que a demanda diária. Quero que a quantidade produzida de gasolina, foi essa dúvida dela, essa produção aqui de gasolina, seja menor. Opa, não é.
esse daqui, é que é a produção de gasolina, esse daqui, seja menor ou igual que 20. Né? Isso daqui. Aí aí vou aqui para essas especificações, as proporções. Eu quero que essa proporção do B1, óleo B1, não mais do que 70%. Então, menor ou igual a 70%. Eu quero que, no caso da gasolina super, o B1 na super, essa proporção não mais do que 50%. Adicionar. Eu quero que o B2 na super, B2 na super, não menos, não mais do que 10%. Professor, Sim, só cuidado que o senhor colocou a função objetivo na célula de baixo, não foi nos 36. foi C14. Muito obrigado. Olha, isso daí ia dar um erro, tá bom. Muito obrigado, valeu. Corrigido aqui. Ótimo, eu estou aqui na 17. A 17, já coloquei, 17 foi essa. É, o óleo B2 na extra. Né? Eu tenho aqui 3, então eu quero adicionar o óleo B2 na extra, isso daqui, não mais do que 50%, menor ou igual do que 50%. E não menos do que 40%. Não menos do que 40%. Essa proporção, não menos. Então, maior ou igual que essa daqui. Será? Torcer aqui para ver. Deixa eu ver. Alguém consegue ver o erro? Por que não deu? Deixa eu ver no de vocês, no que eu baixei. Porque aqui eu fiz de novo. Deixa eu pegar o que eu tinha feito antes. Para ver o que foi, onde foi que eu. Problema da mistura. Problema da mistura. Então, com essa resolução daqui. Ih, meu Deus, eu acho que eu salvei aqui. Deixa eu olhar aqui pelo Excel se tem algum anterior. Problema da mistura. Não tem, não. Eu devo ter salvo aqui depois. Está aqui. Deixa eu aumentar isso.
pegar o solver dele para ver se eu deixei de botar alguma restrição. O lucro, aquelas variáveis lá. Vamos lá. Essa daqui, maiores ou iguais do que essa daqui. Comecei por aqui, tá bom? Essa daqui, 3. Aqui, menores ou iguais que a capacidade. 10, 8, 7. Essa produção menor ou igual do que a produção máxima. Então, devo ter errado em alguma coisa aqui. Vamos ver. Essa. Professor? Sim. O senhor acha que errou lá no negócio, selecionar um método de solução. Eu acho que está em outro método. O GRG, é verdade. Isso. Deixa eu olhar aquele. Ok, então eu quero fazer. É verdade. Esse problema, ele tem uma coisa que os outros não tinham, que é proporção, usar a proporção para fazer isso. E o método simplex pode não resolver. Vamos ver, muito boa a sua observação. Vou colocar aqui de novo, né? Vou pegar o solver, vou redefinir. Eu acho que é isso também. E vou fazer de novo aqui, vamos fazer junto. E como eu sou meio teimoso, vou voltar aqui. Então, vou resolver aqui no solver. O objetivo vai ser o lucro. Eu quero maximizar. As células variáveis são essas. E vamos adicionar. Todas essas daqui devem ser menores ou iguais à capacidade diária. Ok. Adicionar todas essas aqui devem ser maiores ou iguais à demanda. Essa daqui, essa soma aqui, deve ser menor ou igual que os 20.000. E aí vamos para aquelas de lá. Essa daqui, não mais. Então, menor ou igual que esse. Adicionar. Essa daqui, olha o B1 também não mais que 50%. Menor ou igual que isso. Aqui, não menos, ainda estou na super. Então, não menos do que 10%. Daqui, não menos, maior ou igual que 10%. Essa daqui é B2 na extra. Não mais, esse daqui, não mais, menor ou igual que esse. Não menos que 40%. Então, esse daqui, não menos, maior ou igual que 40%. Ok. Eu vou deixar, é o caso, possivelmente é isso. Vou deixar aqui o simplex para ver se ele não vai resolver. E aí, ok. Ele não resolveu porque depois eu vou mostrar a vocês aí, pela ajuda do Excel, o simplex ele não
resolve casos pouco mais complexos. Mas o que é que teve esse caso aqui de complexo? Teve isso, que a gente está usando proporção, fazendo a restrição baseada em proporções. E ele não utiliza, e ele não vale, quer dizer, ele não resolve quando tem esse tipo de situação mais complexa. Então, vamos passar para o GRG não linear, que é para essas situações mais complexas, que envolvem, mais complexas que eu digo, proporção, envolve uma função, se fosse o quadrado, alguma coisa assim, vamos ver aqui. Está aqui, resolve bonitinho. Obrigado, acho que foi o Simon, foi pela voz, não sei se foi o Simon que falou ali naquela hora, mas é isso mesmo. Está aqui a solução. Agora vamos interpretar essa solução, que isso daqui é importante. A melhor maneira, o lucro máximo foi esse 92.096. Né? Esse daí foi o lucro máximo. A gasolina, ele fabricaria 5.000 de uma, 3.000 de outra, 12.000 e pouco da outra. Essa daqui ele ia atender a demanda e essa daqui ia sobrar, ia atender a demanda e ia sobrar essa gasolina extra. Mas ele tinha de atender a demanda. Mas a produção, olha que a soma das gasolinas fabricadas deu os 20.000. Né? O quanto ele usou de óleo, o B1 ele usou tudo. O B2 ele não usou tudo. Ainda tem uma reserva de 5.000 litros. O óleo B3 ele usou todo também. Então, houve folgas aqui. Se vocês lembram, folgas são aquelas diferenças que, quando a gente resolve o problema, as restrições não foram todas usadas. Aqui houve folga. E mais uma coisa que eu quero mostrar a vocês, que tem a ver com o que o colega de vocês aí falou, que mostrou onde é que estava o problema, situação. Então, aqui o solver, métodos de solução usados pelo solver. Eu quero que vocês vejam isso. O LP Simplex, use para problemas lineares. Esse GRG, que é a abreviatura de gradiente reduzido generalizado não linear, use para problemas simples não lineares. Simples não lineares é exatamente esse tipo que a gente teve aqui. Ele é um problema simples porque ele não tem as restrições, não eleva alguma coisa a quadrado, não sei o quê, não tem muitas coisas. Agora, ele deixa de ser linear porque um problema típico linear, desses que a gente tem resolvido até agora, a gente não tem restrições que envolvem você dividir uma coisa pela outra. A gente tinha, no máximo, somar. Quando somava isso daqui, para verificar se isso era menor do que esse, por exemplo, os óleos. Ou somava aqui as gasolinas, para ver se a soma era maior do que a... Então, vejam que as operações que a gente usava, basicamente somas e subtrações. A formação da função objetivo, receita menos custo, então somas e subtrações. Nessa agora entrou essa novidadezinha, que não é só soma, a gente tem proporções, aqui a proporção desse óleo. E isso daí fez ele não resolver. Então, a partir de agora, como a gente está entrando, desde aquela parte de capacidade de produção agregada, a gente está entrando em situações um pouco mais complexas, é interessante que quando vocês rodem, que comecem pelo simplex, né? Se não vislumbrarem nada diferente. Comece pelo simplex, e aí ele não resolvendo, como foi o caso, antes de quebrar a cabeça,
como eu quebrei aqui, vocês partem para esse GRG não linear, que é o gradiente reduzido, e aí ele resolvendo, você sabe que o problema era alguma coisa, alguma expressão, que nesse caso era para eu ter lembrado, realmente eu não lembrei, fiz isso daí, mas não lembrei. E o pior é que quando ele vem, pelo menos esse meu, ele já vem, quando eu boto o solver, já vem aqui o GRG não linear. Então, é como se lá o pessoal considerasse que eu vou botar um que resolve todos, né? E aí a gente eu não prestei atenção, eu botei, não olhei pelo simplex, vi que ele resolveu e pronto. Mas é isso aí. E aí eu vou, Ilana, o seu está dando erro também, mas já experimentou fazer com o método do gradiente reduzido, deve ter resolvido, aí deu certo. Ok, pessoal, não saiam agora só para eu fazer a chamada automática aí do coisa. E não, tudo bem, não tem esse coisa aí, não anda muito bem, não tem problema não. A gente vai terminar aqui. Agora, eu, eu vou deixar esse exercício, eu fiz o primeiro, mas tem um segundo, que é seguindo a mesma lógica, que é esse que eu digo que cafeterias sofisticadas, tipo Starbucks, etc., elas usam, né? E coloquei aqui poucos elementos, mas aqui podia ser bem mais, só para a gente. Então, esse caso daqui é fazer mistura de café, né? O Starbucks usa o mocha e tem um monte de cafés aí, e isso, quando eles fazem, eles estão usando misturas de alguns tipos de café. Por exemplo, colombiano é muito utilizado, ele é mais caro, porque é considerado um dos melhores cafés. Então, esse problema 2, que eu vou deixar para a próxima aula, mas vocês podem tentar fazer que quando a gente chegar à matéria do AV3, ele vai ser basicamente isso que essas situações um pouco mais complexas, e onde nós vamos explorar essa parte da análise dos resultados, que a gente não tem feito muito, a gente tem chegado ao resultado, mas a gente pode, por exemplo, querer saber o que é que eu posso fazer para usar todos os meus recursos, o que é que isso daí vai afetar no meu custo. Se eu usar todos os recursos, o que é que minha função objetiva ou o meu lucro vai afetar? Então, são indagações importantes e práticas para a vida real, que é importante que a gente veja. Ok, pessoal? Então, por hoje, eu me dou por satisfeito. Se vocês não tiverem, eu vou. Mas, claro, se quiserem falar alguma coisa, perguntar qualquer coisa, fique à vontade. E a gente se vê na próxima quinta-feira, então. Tudo bem? Ok, bom dia e até quinta-feira, pessoal. A de escritório. Professor. Professor? Pode falar, eu estou aqui. Eu estou com uma dúvida na segunda questão daquela AV3, da AV2 da terceira parte. Sim, da terceira chamada. Qual é a dúvida, Lirana? É porque eu não consegui fazer com as horas de trabalho. Eu tive que transformar em minuto para Tá certo. poder chegar à conclusão. É isso mesmo? É isso mesmo, porque quando um tem hora e outro tem minuto, ou você podia converter os minutos em hora, que é pior, que aí ficava 0, tantas horas, mas o mais fácil é você pegar a função objetivo e converter em minutos. É porque eu lembro que o senhor tinha feito um exemplo e não tinha feito a transformação. Aí eu fui tentar fazer dessa forma, só que quando eu coloquei lá, já tava maior do que a quantidade necessária. Não dava para colocar inteiros e não dava para ser acima de 10 unidades produzidas. Certo. Não, certamente foi isso, porque
a unidade tem de ser a mesma. Se você está trabalhando um com horas e outro em minutos, o mais indicado é você converter as horas em minutos, e aí passa a utilizar o mesmo tipo, a mesma quantidade de unidade. Isso daí não vai afetar, desde que haja compatibilidade entre os dois, né, não vai afetar o resultado. Outra maneira seria, como eu disse antes, você pegar os minutos e converter em horas, mas ainda é mais trabalhoso. Por exemplo, se tivesse 70 minutos, isso daí ia ser 1, alguma coisa hora, e aí ficava tudo em hora. Mas você pode, a maneira como você fez é a mais indicada mesmo, converter as horas em minutos. Tá certo. Obrigado, professor. De nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou. Simon, bom dia, até quinta-feira, ok. Então eu vou saindo, tá? E até quinta-feira.